Enfim, o presidente Jair Bolsonaro vai voltar para casa. O Senado reagiu e, juntamente a médicos de todo o país, em especial do Conselho Federal de Medicina, acabam de decretar a volta do presidente Bolsonaro para casa, para receber o devido tratamento e, consequentemente, dando adeus à sede da Polícia Federal em Brasília. O Xandão saiu humilhado dessa, tomou um lindo checkmate e, óbvio, que está espumando de raiva. Criminosos da pior espécie que recebem tratamentos muito melhores do que Bolsonaro estava recebendo na sede da PF lá em Brasília. Inclusive, muitos acabam até hoje saindo na porta de uma delegacia e retornando para o cometimento de diversas situações. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, de maneira covarde, resolveu colocar não somente generais Felipe G. Martins, como em especial Jair Bolsonaro, atrás das grades. E detalhe, pessoas que não fizeram absolutamente nada com a narrativa de tentativa de golpe de Estado. Bom, e aí nós estamos vendo ao mesmo tempo a Venezuela perseguindo a oposição, lideranças religiosas, sob a mesma acusação: tentativa de golpe de Estado, ataque à soberania, ataque à democracia. Qualquer semelhança é mera coincidência. Enfim, a grande notícia que eu tenho para dar para vocês é essa aqui. Uma articulação que reuniu maioria do Senado Federal resultou na formalização de um pedido de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro. O documento entregue ao Supremo conta com 41 assinaturas de parlamentares de diferentes bancadas, majoritariamente de partidos de direita e centro-direita, e sustenta que o ex-presidente reúne condições clínicas e fatores de risco que justificam a substituição do regime atual pela modalidade domiciliar. Os senadores argumentam que a medida não interfere no andamento processual e permitiria a adoção de todas as medidas de monitoramento determinadas pelo Supremo, como restrições de comunicação, visitas controladas e acompanhamento médico contínuo. Eis a lista completa dos senadores que assinaram o pedido. Óbvio que eu não vou ler, né, mais de 41 nomes, mas nós temos aqui Tereza Cristina, ex-ministra do governo de Jair Bolsonaro. Nós temos também Eduardo Gomes, que é do PL do estado do Tocantins, o senador Rogério Marinho, Eduardo Girão, do Partido Novo, Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, Magno Malta e por aí vai. Ou seja, uma grande vitória. E é claro que isso se deve também aos médicos do Conselho Federal de Medicina que romperam o silêncio. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. A nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. Caros colegas, aqui é senador e médico Dr. Irã Gonçalves, presidente da Frente Parlamentar de Medicina do Congresso Nacional. Eu assisti absolutamente estupefato à decisão do ministro Alexandre de Moraes quando ele se intromete numa atribuição constitucional do Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal especial. E como autarquia, ela tem um poder para fiscalizar, aprovar e disciplinar o exercício da medicina. Isso não é opcional, isso é um dever institucional. E quando o judiciário suspende uma sindicância antes mesmo dela ser concluída, ele impede o exercício desse poder, que é um poder de polícia administrativa, o que gera um sério problema de separação entre os poderes. É importante deixar claro que apurar eticamente não é revisar a decisão judicial. Não. A sindicância não invalida a ordem judicial, não julga o juiz, não interfere na execução da sua decisão. Ela apenas verifica se a conduta médica observou os deveres éticos da profissão, o que é uma competência absolutamente técnica própria do Conselho. Criar a ideia de que o cumprimento de uma decisão judicial gere uma espécie de imunidade ética automática enfraquece o sistema de fiscalização profissional e abre um precedente muito perigoso. O controle do judiciário deve existir sim, mas de forma posterior, para corrigir abusos, não para impedir a apuração. Defender a autonomia do Conselho Federal de Medicina é defender a qualidade da medicina e a proteção da sociedade.
Parabéns à decisão do Conselho Federal. Ou seja, nesta fase podemos comemorar e muito, pois Bolsonaro poderá se recuperar. E com a aprovação do PL da dosimetria, que mesmo tendo sido vetado por esse sujeito, enfim, esse cara que tá lá na presidência da República por enquanto, o Senado, o Congresso, já declarou, o próprio relator do PL da dosimetria, Paulinho da Força, deixou muito claro que o veto será derrubado na primeira sessão. Na primeira sessão do Congresso. Tá duvidando? Então olha só. Agora, no mundo tomado por conflitos, Lula escolheu dar ao planeta um recado perigoso, que o Brasil não quer paz, quer confronto. Vamos seguir firmes, com coragem, convicção e com responsabilidade na luta por justiça. Porque quem carrega a bandeira da paz não se curva ao autoritarismo, não aceita retrocesso e não foge da luta. Agora chegou a hora de virar essa página e trazer a paz de volta ao Brasil. Vou trabalhar firme no Congresso para derrubar o veto do Lula e trazer a pacificação para o Brasil. Viram só? Ou seja, Jair Bolsonaro terá sua pena reduzida drasticamente de 27 para 2 anos. Tudo bem, concordo que jamais ele deveria ter sido condenado e responder por qualquer ato, porque ele não fez nada, inocente. Mas com 2 anos, imediatamente ele cumpre em regime aberto e, consequentemente, não terá todo esse monitoramento que sofre hoje por parte deste ditador chamado Alexandre de Moraes. Poderá, então, retomar as redes sociais, voltar a se comunicar, a fazer manifestações em todo o país. É uma grande vitória. É claro que tem militante de esquerda travestida de jornalista que não está nada contente com isso. Tanto é verdade que resolveu destilar todo o seu amor em cima da cabeleireira Débora dos Santos Rodrigues, a mulher do batom, afirmando esta mentira. A Débora do Batom, ela foi condenada por vários crimes, inclusive por obstrução de justiça, porque prestou informação falsa em depoimento, foi condenada em definitivo, mais de 14 anos de prisão, mas já está em regime domiciliar. Portanto, ela é muito citada sempre, né? Mas faz algum tempo, já quase 1 ano, que ela está em casa, inclusive num pedido que foi feito pela defesa, alegando ali a questão das 2 crianças. Ô Daniela Lima, deixa eu te falar uma coisa, você propagou fake news, Débora dos Santos Rodrigues, a cabeleireira que pichou aquelas frases de batom, condenada de maneira covarde e absurda, 14 anos e 30 milhões de multa, não foi condenada por obstrução de justiça, muito pelo contrário. A decisão é pública para qualquer um acessar. Você não tem um pingo de pudor do seu jornalismo, mas também o que esperar de uma mulher como esta, que debochou, fez piada da queda do presidente Jair Bolsonaro em relação ao traumatismo craniano. Enfim, chora Xandão, chora Daniela Lima, é Bolsonaro livre e de volta às ruas daqui a alguns meses. Vamos lá, responde uma coisa básica, bem básica pra mim mesmo, mas fala a verdade, tá? Não adianta mentir. Você é eleitor da direita ou eleitor da esquerda? Saiu uma pesquisa hoje que mostra muito o que o governo Lula fez com a educação. Vamos falar também sobre uma matéria feita pelo Metrópolis que tratou uma agressão contra um ex-deputado de forma bem duvidosa, diga-se de passagem. A gente precisa debater sobre isso. Como a mídia, às vezes, deturpa a opinião pública de forma escancarada. Você está preparado para isso? Então seja muito bem-vindo. Sabadão abençoado para vocês. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. O engenheiro Léo fez a seguinte publicação. É o que eu sempre falo. Se ainda apoia o PT, ou é burro, ou é bandido. Foi o que ele escreveu. E aí ele citou 2 matérias. A primeira matéria é da Veja. Eleitor jovem e escolarizado é o que mais desconfia do Lula, diz pesquisa da Veja. Hoje, o eleitor majoritário do Lula, eleitor defensor do Lula, é aquele sujeito, via USP, com 40 anos de idade, que ainda acha que é adolescente. Esse tem uma tendência macabra de querer votar na esquerda. Já aquele que tem uma escolaridade, aquele jovem que pensa mais no futuro, que tem uma escolaridade melhor, esse desconfia, acha o Lula uma péssima opção. Ele citou também uma matéria do Poder 360. Lula ganharia no primeiro turno entre os mais pobres e menos escolarizados. Ou seja, quanto mais burro, quanto mais pobre, quanto mais desconhecimento você tem, mais você vota no PT. Agora, a grande questão é: se o PT depende do pobre para se manter no poder e ser eleito, ele quer acabar com o pobre? É óbvio que não. Olha, vocês sabem que eu vim de uma história de pobreza. Eu já trabalhei em carvoeira, já morei em barraco de lona, já morei em locais assim afastados. Eu tinha que andar 16 quilômetros a pé para poder estudar.
Hoje eu vivo na riqueza, tá? Mas eu saí de lá, da pobreza extrema. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa turma do PT nunca, mas jamais apareceu lá para me ajudar. Nunca dependeu deles. Afinal, a partir do momento que você não gosta mais deles, eles te veem como um inimigo. Essa é a verdade. Mas enfim, por que eu citei essa matéria do engenheiro Léo? Para justificar isso aqui. Os professores, classe, classe que amarga, infelizmente, aí, né, o mal de ter que doutrinar uma nação inteira. Mas vale a pena? Será que esses professores militantes estão bem reconhecidos? Será que eles ganham para fazer um bom trabalho de escolaridade para as crianças? A gente está nos piores resultados do PISA. A gente está no pior resultado, apesar de gastar tanto. Mas olha o presente que o Lula mandou para os professores de plantão. Receber R$18 de reajuste salarial. Vão ficar ricos, R$18 a mais. Agora olha para os ministros do STF, para os políticos, de quanto veio o reajuste? No piso salarial e fica abaixo da inflação. Bom, a reportagem está na nossa página, já está entre as mais lidas. É interessante que sempre quando a educação é assunto e quando desperta interesse nas pessoas, tem a ver muito também com o salário do professor, né? A situação do professor brasileiro, o sofrido professor brasileiro. Bom, não teve consenso entre os estados, os municípios e também entre os representantes dos professores, mas o MEC está se caminhando para anunciar e deve oficializar esse reajuste de 0,37%. É bem abaixo da inflação no piso salarial dos professores para 2026, para esse ano. Hoje, o piso dos professores da educação básica com jornada de 40 horas semanais é de R$ 4.867,77. Mas claro que tem as diferenças entre os estados, né, e os municípios. O aumento anunciado é de 0,37%, que corresponde a R$ 18,10. Como a inflação oficial do IPCA acumulado em 2025 deve fechar em 4,4%, o reajuste de 0,37 não repõe as perdas. Ou seja, os professores vão receber menos, né? Como se não estivesse recebendo, não teve aumento, né? Muito pelo contrário. É uma missão difícil, você já teve no comando de secretaria, né, do estado de Pernambuco, já foi secretário municipal de São Paulo 3 vezes. E aí, esse aumento de R$18 é uma boa notícia ou não é? Olha, é muito pouco, né? É quase um prato feito, vamos dizer assim, aqui em São Paulo e em algumas padarias de São Paulo. Quase, porque prato feito em São Paulo de R$18, acho que tá meio fora da realidade, hein? Não tá encontrando isso mais não. Prato feito hoje, qualquer lugar é 25, 28 conto. Mas vamos lá, por que eu quis dizer, né? Por que eu quis abordar esse tema com vocês? Quero dar parabéns, tá? Aos professores que fizeram o L, parabéns. É ainda mais do que vocês merecem. Tá? Parabéns, foi muita luta de vocês para colocar o Lula lá. Então o Lula retribuiu vocês no valor que vocês merecem, os professores que votaram no Lula. Agora, os que não votaram no Lula, meus pêsames. Os bons pagam pelos maus. Então vocês não merecem isso, vocês merecem mais. Agora, o que escolheu isso, né? Não tem o que reclamar, é o que ele escolheu. Vamos lá. Espero que o meu vídeo não caia. Dá uma olhada nessa matéria da Jovem Pan, parabéns para a Jovem Pan. Hoje, né, o Metrópolis fez uma matéria mequetrefe, matéria sem vergonha, dizendo que teve um quebra-pau bolsonarista durante manifestação da USP. Na verdade, o que aconteceu foram militantes radicais da esquerda agredindo ex-deputado, vereador. Olha só, a Metrópolis falou, juntou só os trechos que lhe interessavam e falou que foi um quebra-pau bolsonaristas, que os bolsonaristas foram lá para tumultuar. Olha como agem essas turmas de universidades. Todo mundo partiu para fazer um linchamento contra o ex-deputado. O vídeo mostra ex-deputado sendo agredido em faculdade pública e os imbecis gritando: recua, fascista, recua. Vocês viram aqui a agressão? O cara jogado no chão, o outro chegou para socar. Opa, vocês viram a velhinha de cabeça branca ali tentando chutar a cabeça dele ou não perceberam?
parte mais satisfatória aqui foi do soco na cara que o esquerdista tomou, porque cá entre nós, não vamos romantizar isso aqui não. Isso aqui se chama legítima defesa. Uma multidão partindo pra cima do cara, o cara recuou e tacou o soco na fuça de um esquerdista 2 vezes maior que o outro, né? É a única cena prazerosa que nós temos daqui. Mas vejam, o que eles queriam? Matar. Aqui, se for aplicar a teoria do Alexandre de Moraes, a turba agiu numa ação só. Tinha que mandar todo mundo que estava lá, todos os manifestantes de esquerda, responderem por tentativa de homicídio. Ah não, não queriam matar o cara não? Olha esse vídeo aqui, olha a cabeça. Viram? Isso aqui era para quê? Para lustrar a careca dele? Então, dá para entender, né, que essa turma, eles querem que quem pensa diferente seja linchado. Hoje teve uma cena também de que um advogado falou, né, a gente vai chegar nessa parte, falou que tinha que decapitar bolsonaristas em praça pública. Eles pensam assim, eles são assim, é assim que funciona. E a gente não pode normalizar isso. Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Manifestantes ocupam as ruas do Irã contra o atual governo. Não consegui colocar porque tinha música de fundo, mas escuta só. As mulheres estão arrancando o véu, mostrando os cabelos na ditadura, né, radical do Irã. Eles estão pedindo a volta da monarquia. Acho que é Shah que tem lá no Irã. Estão pedindo a volta da monarquia. E o povo está disposto a derrubar o governo maldito do Irã. O Lula apostou todas as suas fichas no governo do Maduro, no governo do Irã. O Lula, no primeiro ano do seu mandato, deixou que navios iranianos chegassem ao Brasil. Na época da briga que aconteceu de Israel e Irã, o Lula estava lá, né, fazendo negociações com o beneficiamento de urânio com o Irã. Apostou errado, apostou em quem estava caindo. Veja as cenas do povo nas ruas de Teherã para derrubar a ditadura. O povo então toma as ruas, né? A gente sempre sonhou com essa cena num certo país da América Latina, só não podemos falar. Mas enfim, não há mal que dure para sempre, né? Não há mal que dure para sempre. E a época das ditaduras chegou ao fim, acabou, né? E a gente verá muitas e muitas outras ditaduras cair. Tem uma lista, tem uma fila e a fila já anda. Vamos lá. Venezuela anuncia retomada de laços diplomáticos com os Estados Unidos por livre e espontânea pressão. Metrópolis, menos de uma semana após a queda de Nicolás Maduro, o novo governo da Venezuela retomou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e anunciou uma visita de diplomatas norte-americanos ao país. A mudança na política externa venezuelana foi anunciada nesta sexta-feira em comunicado divulgado pelo chanceler Yan Guil. Apesar do novo aceno positivo à administração de Donald Trump, o governo interino de Delcy Rodrigues justificou a decisão como uma forma de lidar com a captura do Maduro. É mentira. Ela sabe que ela será a próxima caso o regime, né, radical permaneça prendendo jornalistas, permaneça prendendo presos, pessoas por questões políticas, tá? Vamos lá. O Rony Gabriel foi convidado à Globo News. Olha só, isso tá me chamando a atenção pra caramba. Globo News dando atenção para alguém de direita, né? Eles têm algum plano por detrás disso, né? Tem algum plano aí por detrás disso, por estar dando atenção à direita. Há quem diga que o plano é porque os bancos mandaram para derrubar o Vocar, mas sempre ficaria com o pé atrás. Não sei se no lugar do Rony eu aceitaria estar na Globo News. Influência relata que proposta para atacar o Banco Central foi feita a perfis de direita e de esquerda. No meu caso,
é importante salientar que eu falo sim sobre política e economia lá no meu Instagram. Então era algo que, quando chega a proposta para mim, eu ouvi do que se tratava, eu entendi na hora, porque é algo que eu tenho o tato diário, né, os estudos diários que eu faço para fazer minhas análises, elas são voltadas a isso. Então, no momento eu já percebi que se tratava de algo. Agora, a questão dos outros influenciadores, o perfil dos influenciadores, tem uma menina que fala sobre o mercado financeiro, eu não conhecia, na verdade, o perfil de todos eles. Tem outros que falam de política diariamente, tem outros que falam, como tu disseste, de coach de alguma coisa, enfim, tem página de fofoca como a Alfinetei, também foi mandada como exemplo. Mas o que eu percebi em padrão, isso, analisando a minha situação e analisando o depoimento de outros que eu vi também através da imprensa, é que tem influenciadores de todos os espectros políticos, tanto de direita quanto de esquerda, quanto, enfim, influenciadores de páginas de fofoca, ou seja, existe uma série, não tem um perfil específico quanto a isso. Tem páginas aí que um dia antes estava falando sobre o relacionamento da Virgínia, no outro dia do Banco Master e questionando o TCU. Então, assim, existe, muito ampla, né, a forma que me parece que foi feito isso, e isso fala muito baseado na imprensa, muito baseado naquilo que saiu das investigações posteriormente. Então não existia um perfil cravado, né? Aí eles usavam uma estratégia que me parece o seguinte, só também é uma opinião, uma observação minha, que se eles entendessem que uma influenciadora de direita, sabendo o posicionamento, eles mandavam vídeos e exemplos de pessoas de direita. Se fosse uma pessoa de esquerda, eles mandavam vídeos e exemplos de uma pessoa de esquerda.